Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você vai estar me assistindo aí, mas enfim, de qualquer forma pessoal, nós estamos aí numa nova modalidade, né? Enfim, eu peço desculpas pelo atraso, turminha, porque eu tinha feito um vídeo anteriormente, aí deu problema no vídeo que eu ia postar na quinta-feira e acabei podendo postar só hoje outro porque o outro vídeo eu perdi. Mas enfim, nós estamos numa nova modalidade de aulas aí, né, pessoal? Vocês estão vendo essa situação toda. Peço para que vocês se mantenham calmos, essa fase vai passar, mas nós queremos, nós todos os docentes da Anhanguera combinamos de juntos fazermos o possível para que vocês percam o mínimo de aulas possível. Então, é lógico que essa modalidade, pessoal, ela tem um intuito que vocês continuem estudando, tá? Mas, sobretudo, que a gente não perca o semestre para que vocês não percam o conteúdo também. Então, pessoal, algumas coisas eu acho que é importante você falar com vocês, né? Essa situação do coronavírus, falo isso. Pessoal, se tiver ruim aqui na tela, não se preocupem, depois eu passo para vocês os slides também, tá? Sobre essa situação do coronavírus, pessoal, a gente sabe que eu particularmente nunca vivi uma pandemia, mas é importante a gente se cuidar. Cuidem do pessoal da casa de vocês. Saibam que isso tudo é passageiro. A gente sabe que tem um risco, sim, mas que nós vamos passar por isso, pessoal. Tenho certeza que logo logo nós estaremos todos aí na nossa sala habitualmente e que por enquanto a gente tem que se adaptar com essas novas tecnologias que a gente tem aí. Então peço para que vocês tenham bastante paciência, bastante calma. Tenho certeza que a gente sai dessa logo. Sobre essas modalidades de aula que nós vamos começar a desenvolver com vocês, pessoal, a partir dessa semana, provavelmente nas semanas que virão aí, nós faremos algumas aulas mais curtinhas, tá? Lógico que esse vídeo aqui não vai ter uma duração de 2 horas e pouquinho, 3 horas, que seria a nossa aula normal, né? E por quê, pessoal? Nós queremos que vocês continuem estudando nos horários das nossas aulas. Então, assim, vejam o vídeo, que é um pouquinho uma introdução apenas, né? E, sobretudo, façam o acompanhamento das leituras, façam o lançamento dos exercícios do AVA. Isso é importantíssimo, porque o semestre continua, tudo bem? Hoje também, pessoal, eu queria passar algumas orientações para o trabalho. Lembrando sempre que eu vou colocar tudo isso no AVA, tá? É uma folha para vocês entenderem o que eu estou querendo. Primeira coisa, nós temos alguns pontos para serem lançados para vocês. Vocês precisam estar com a unidade 1 completa até uma data e a unidade 2 completa também até outra data. Claro que a unidade 2 nós estamos começando hoje, né? Então fiquem tranquilos se vocês não terminarem até agora, mas a unidade 1 é importante que vocês já tenham terminado. Por favor, isso é importantíssimo que vocês façam. Nós também, pessoal, vamos passar um trabalho, tá? E o trabalho vocês vão ter que fazer aí durante esse período. O que vai ser esse trabalho? É a confecção de uma dissertação, um texto, né? Sobre as escolas clássicas, vocês farão a escolha de uma e a sua contribuição para a contemporaneidade, ou seja, para os dias de hoje. Então, pega uma escola clássica, que aí eu estou dando até para vocês aqui, ó. O Taylor e o Fayol, né, a administração científica e os métodos. Se você escolher o Taylor, quais são os benefícios que o Taylor oferece e quais são os benefícios que o Taylor deixou de contemplar. O Ford, com a linha de produção. Existe ainda hoje algum resquício do Fordismo? Ou seja, o Fordismo ainda está presente na sociedade hoje, a linha de produção? O Weber, que é a burocracia, né, o sistema burocrático, e o modelo japonês ou o sistema Toyota. Vocês podem escolher entre esses modelos aí da escola clássica, um deles, tudo bem? E vocês vão falar sobre ele, discorrer sobre ele. Olha só, ao escolher o modelo, você deverá explicar o seu conceito, a contextualização e o seu uso, se houver ainda nos dias de hoje. Então, olha, eu escolhi o Ford. O que é a escola o que o Ford falava? Para que serve a escola do Ford? Qual a utilidade do Ford? Por que ele teve essa ideia de fazer linhas de produção? Qual que é a iniciativa que ele contribuiu? Tudo bem? Outra coisa, tem que observar também por que, na visão do autor, a sua proposta levava à eficiência, que é a nossa grande palavra aqui. Olha, a linha de produção era mais eficiente, por isso, a burocracia, na visão do Weber, era mais eficiente por conta de tal coisa, certo? Então não é muito difícil, vocês já viram isso bastante comigo. Sempre lembrando nossa última aula que nós tivemos em sala, qual que é o legal daqui? Lembrem-se sempre que existe sempre uma crítica à escola, né? Lembra da estrutura? Vocês podem pegar várias abordagens e aí vocês vão pegar quem criticava quem e por quê.
Outra coisa, deverá elencar as críticas que a escola escolhida tem. Acabei de falar para vocês na seção 1.3, vocês vão encontrar isso daí com bastante ênfase, tá bom? Lembrando também que eu vou deixar mais instruções de tudo isso no AVA para vocês disponível, tá? Não precisa ficar preocupado, eu vou deixar tudo isso lá no AVA para que vocês possam me acompanhar e ter um roteirinho de como que eu quero esse trabalho. A entrega deles, pessoal, vai ficar para o dia 9/4, ou seja, para daqui 2 semanas. Lembrando que daqui 3 semanas, aliás, né? Vocês vão fazer esse texto, me entregar. Nós ainda não sabemos como vai ser feita essa entrega, mas a gente vai conversando, tudo bem? Bom, para nós começarmos a aula de hoje, pessoal, vamos fazer algumas recapitulações, né? A ideia que nós vamos fazer durante todo o semestre é assim: como é possível ser sempre mais eficiente? Para nós fazermos tudo isso, pessoal, que foi a pergunta de toda a escola clássica, de todas as abordagens que nós vimos, né, nós percebemos que surge a necessidade de avaliar as instituições e, sobretudo, fazer um monitoramento de tudo isso. Para isso, existem os métodos. Nós já começamos a observar isso, mas só para a gente relembrar, tudo bem? Outra coisa que nós começamos a ver com mais assiduidade no método da escola, do modelo japonês, foi o seguinte: as instituições elas não são fechadas. Ou seja, nós temos que observar também o que está acontecendo fora das organizações, né? E lembrar também que elas são dinâmicas e participativas com o ambiente externo. Vamos pegar o caso agora do coronavírus, por exemplo. Vocês viram aí que a Ambev vai distribuir um monte de álcool gel para a galera? Ou seja, olha, eu tenho que me preocupar em produzir sim, mas eu tenho que me preocupar também com o que está acontecendo no mundo lá fora, certo? Olha só, para a gente ter avaliação e monitoramento, o que surge aí? Surge a necessidade, pessoal, da gente se planejar, o famoso planejamento estratégico, né? Eu já falei com vocês na nossa primeira aula que estratégia era aquela questão da arte dos generais, de você promover uma estratégia, né? Os estrategos, pessoal, eram aí comandantes que eram escolhidos para planejar e fazer guerra. Ou seja, são aquelas pessoas que olham o ambiente, veem como que a gente pode resolver algum problema, no caso da guerra, né? E aí sim decidir como que vai atuar frente ao inimigo, certo? A estratégia. Agora, se a gente trouxer isso para a administração, nós vamos perceber que no século XX a prioridade não é só produzir. É necessário que a gente crie mecanismos de planejamento, melhorando continuamente a organização. E por que surge essa questão? Principalmente por conta da concorrência, por conta de eu não ter todos os recursos disponíveis e muito sobretudo porque eu preciso qualificar minha mão de obra. Lembrando, vocês viram comigo na questão do Ford, o cara que só torcia parafuso. Adianta o cara só torcer parafuso? Não, eu preciso fazer com que esse cara tenha uma visão completa do todo da minha empresa. Eu preciso que ele consiga operacionalizar mais coisas e entender todo o processo. Ele não pode entender só do parafuso, ele precisa entender do carro como um todo, certo? E aí surge a ideia de planejamento estratégico da nossa empresa. É o processo de elaborar a estratégia, relação da organização com o seu ambiente de atuação. O planejamento envolve a tomada de decisão sobre o que a organização pretende seguir, produtos e serviços que deseja oferecer, clientes e mercados que pretende atingir, enfim. Ela precisa sempre estar entendendo como que ela vai fazer no futuro. Olha, eu vou me planejar agora a minha estratégia para que eu saiba como que eu vou agir frente ao que virá. Eu trouxe para vocês um exemplo que vocês sabem que eu gosto bastante, que é o da Coca-Cola. Se a gente pensa na Coca-Cola, a gente se pensa assim, né? Putz, é um símbolo global. Todo mundo conhece a Coca-Cola, mas se você pensa nela, você não pensa em alguma coisa saudável, por exemplo. Você pensa em obesidade, você pensa em sobrepeso. Alguns mais críticos vão falar assim, é o símbolo máximo do capitalismo. Qual é o planejamento estratégico da Coca? Nós já falamos, ela diversificou muito a sua plataforma, né? Mas se essa é a fama que ela tem de obesidade e sobrepeso, como que ela vai atacar isso? E ela criou, não sei se vocês já viram, eu já vi algumas garrafinhas dessa daí, né? Ela inclusive fez uma campanha para quem descobriu o substituto do açúcar, mas antes disso ela fez um lançamento de um produto muito legal que foi a Coca-Cola Life. Não sei se vocês já ouviram falar dela. A Coca-Cola Life é uma Coca-Cola que tem menos açúcar, é uma Coca-Cola que está mais preocupada com a saúde das pessoas. Percebam, isso é um planejamento estratégico da marca, ou seja,
eu preciso saber que o meu cliente está demandando um produto mais saudável, eu entendo isso e eu vou atuar isso dentro da minha empresa. Tudo bem? Vamos lá então. Outra coisa que é importante. Bom, aqui é só um slide para vocês verem do substituto do açúcar, né? E quem souber de algum substituto aí, a Coca-Cola está pagando 3 milhões de reais para quem encontrar. É difícil, eu pagaria muito mais, porque encontrar um substituto perfeito para o açúcar, eu acho que é a pergunta que vale $1 milhão, né? Mas tudo bem. Bom, pessoal, isso vocês já viram comigo, que é a questão de como que nós distribuímos isso dentro de uma organização. Primeiro nós temos o estratégico, o tático e lá embaixo o operacional. Para isso surge o nosso querido processo administrativo. As empresas, como as empresas tornam-se competitivas e conseguem sobreviver no mercado? E aí vem uma perguntinha que é legal da gente fazer, né? Alguém aqui já chegou a trabalhar com agenda? Agenda, sabe? Que tem o dia e tal, né? Então, o que a gente coloca na agenda? Normalmente as coisas que a gente tem que fazer durante o dia. Por exemplo, eu preciso ir no dentista. Eu preciso... à noite eu tenho uma reunião, à noite eu tenho aula de tal coisa, tenho que entregar tal trabalho. Se nós falamos de processo administrativo e ser extremamente organizado, de planejar tudo o tempo todo, a gente pode pensar na agenda assim, eu vou acordar às 7h15, vou colocar o pé no chão às 7h16, vou escovar dente das 7h16 até às 7h18. Imaginem fazer isso o tempo todo, ter o dia todo planejado, literalmente, né? Tudo no papel. É muito difícil, né, pessoal? Nem sempre é possível planejar tudo o tempo todo, não dá. A gente faz isso meio que de uma forma automática. E percebam que aqui no processo administrativo é super importante a gente entender como que isso quebra, como que isso rompe, né? Por quê? Porque é dentro desse ciclo que eu preciso agir para tornar a empresa mais eficiente. Portanto, falta planejamento, inclusive nas empresas. Se falta planejamento, inclusive na nossa vida pessoal, esqueci alguma coisa, não fiz alguma coisa, imagine isso numa empresa que tem várias pessoas trabalhando, mesmo que com o mesmo objetivo. Às vezes, escapa alguma coisa, né? Tem desculpas? Nossa, enormes. Vocês devem ter ouvido falar de várias desculpas, né? Por exemplo, aí, não sei fazer. É a desculpa mais comum. Não vou fazer porque eu não sei fazer. Outra desculpa, eu não tenho tempo para fazer. É uma desculpa plausível, não tenho tempo, né? Outra, não tenho dinheiro para fazer essa mudança, essa alteração, esse planejamento. E aí, pessoal, surge aquela questão, né? As empresas que buscam se profissionalizar têm como resultado final a conquista da vantagem competitiva. E isso garante a sobrevivência de todas elas. Percebam, muitas das vezes a desculpa que nós estamos dando é isso daí, né? Não sei fazer, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Mas o que nós percebemos? Que quanto mais a empresa consegue se profissionalizar, consegue resolver essas questões e consegue se planejar, melhor ela sobrevive no mercado. Tudo bem? Então, para hoje a nossa palavra-chave é a palavra planejamento. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então. No meu caso, que eu trabalho com órgãos públicos, né, que vocês sabem aí, com essa questão de Câmara Municipal, de Prefeitura e tal, a gente sempre pensa que prefeitura é desorganizada, é bagunçada e tal, né? E eu queria mostrar para vocês o seguinte, se a gente for pensar no planejamento da nossa casa, no nosso dia a dia, como que vocês planejam o mês de vocês dentro da casa de vocês? Provavelmente vocês têm um salário, a esposa de vocês, a família, quem compõe o núcleo familiar tem uma receita, né, um orçamento e tal, e vocês falam assim, olha, dentro desse dinheiro que eu ganho, que é a minha receita, eu tenho que ter as minhas despesas. E quais são as minhas despesas? Compras de alimentos, água, luz, telefone, enfim, várias coisas. Dentro disso é o meu planejamento. Eu sei mais ou menos quanto que eu gasto de cada coisa, né? E eu preciso me planejar durante o mês todo. Vamos dizer que aconteça um caso excepcional. Por exemplo, quebra alguma coisa na sua casa, quebra uma pia. Você tem um orçamento para isso? Estava previsto isso? Lógico que não, né? Muitas vezes a gente não prevê essas despesas. No poder público, que eu estava falando para vocês, nós temos a mesma coisa, pessoal. É só para vocês conhecerem aqui, não sei se na tela vai ficar bom, mas assim, o poder público ele tem um planejamento muito interessante, né? Então ele faz um planejamento de 4 em 4 anos. Então ele começa lá com uma lei orçamentária que chama PPA,
ele desce para a LDO e vai até a Lei Orçamentária Anual, que a gente chama de LOA. Então, o PPA ele é o plano estratégico. Ele fala assim, ó, o que a cidade vai fazer de 4 em 4 anos, o que o Estado vai fazer de 4 em 4 anos, a República vai fazer de 4 em 4 anos, né, a Federação. Depois ele vai para a LDO e finalmente para a LOA, que é onde coloca todas as despesas e as receitas do governo durante o ano. Não parece bacana você ter um planejamento de 4 em 4 anos, mas assim como na nossa casa, né, nós temos muitas coisas imprevistas. Por exemplo, agora, com essa questão do coronavírus aí, ninguém estava prevendo, a gente vai ter que abrir um crédito especial, por exemplo, para socorrer a saúde. Né? As pessoas vão ficar doentes, então eu não tenho mais que ter como prioridade outras coisas. Eu tenho que tirar aquela prioridade que eu tinha e colocar mais atenção na saúde. Assim como na nossa casa, quando estoura um cano, tem que tirar o dinheiro de algum lugar para superar um problema mais emergencial. Então, quando a gente fala em planejamento, faz total diferença a gente se precaver caso não tenha o planejamento. Certo? Percebam, pessoal, que como é importante, mesmo que nós tenhamos um planejamento muito bom, a gente se precaver contra possíveis erros, né? Contra possíveis falhas que nós tenhamos, problemas que nós encontremos durante o caminho. O que eu faço? Bom, vamos tentar entender aqui. Quando eu falo de planejamento, tem até um caso muito engraçado, que é assim, o que é planejar? Planejar é antecipar uma coisa futura, né? Olha, se eu estou imaginando como vai ser, eu estou falando assim, olha, eu acho que vai ser de uma certa forma e lá na frente eu planejo que seja que eu vou conseguir chegar em determinado resultado. Lembrando sempre que as instituições têm objetivos a serem cumpridos. Eu trouxe uma figura para vocês aqui, não sei se vai ficar bom de ver, né? Que era um portal que iam fazer na minha cidade e era um projeto muito bacana, tudo. Enfim, depois vocês deem uma olhada, talvez não seja muito bom aí. E o que aconteceu? O planejamento era muito bom. O resultado efetivo ficou muito mais feio do que realmente era. Né? Não era o previsto, não era o imaginado, mas foi o que foi possível ser feito por corte de verbas, enfim, por outras coisas. E eu trouxe outros exemplos aqui, pessoal, mas assim, vou passar mais rápido para vocês, porque acho que a imagem aqui não vai ficar muito boa na TV. Mas enfim, deem uma olhada para vocês entenderem essa ideia do planejamento que eu quero passar. Tá? E aí vem outra pergunta. Vocês sabiam que no Brasil, nós falamos de poder público, né? Vamos tentar falar um pouquinho de empresas agora. Principalmente porque muitos de vocês que serão engenheiros aí, provavelmente vão ser microempreendedores individuais ou prestadores de serviço com CNPJ, né, como pessoa jurídica. No Brasil existem 6,4 milhões de estabelecimentos, ou seja, de empresas. Desses, 99% são micro e pequenas empresas, ou seja, apenas 1% das empresas são de grande porte. Né? As micro e pequenas empresas respondem por 52%, olha só que coisa importante, dos empregos com carteira assinada no setor privado. São aproximadamente aí, 16 milhões de empregados. Olha só, quanta gente que não é, né? Os microempreendedores individuais somam 7 milhões. Esse número provavelmente vocês serão quando forem engenheiros, né? Prestadores de serviço. Então percebam a importância. Mas aí tem um grande porém nisso tudo, pessoal. Qual que é o grande porém? 27%. Olha só, um número alto, hein? Quase 1 em cada 3, né? Vamos pensar, arredondando aí para 30%, 1 a cada 3, né? Das empresas fecham sua porta ao completarem 2 anos de vida. Pensa bem, né? Quer dizer, o cara não consegue se planejar no longo prazo e com menos de 2 anos ele fecha a empresa, ele fale, né? Por que vocês acham que isso acontece? O Sebrae, que é um órgão muito bacana, que eu acho que quando vocês forem abrir uma empresa, vale a pena uma consultoria do Sebrae, que é gratuita, inclusive, né? Falta planejamento e sobretudo, tem muito erro de administração. Olha só, erro de administração. Ou seja, o cara não se prevê, o cara não se precaver, e aí o que acontece? Ele acaba falindo. Né? E aí eu pergunto para vocês, o que é necessário numa dessa? Bom,
A primeira coisa que a gente coloca sempre, pessoal, é a questão da profissionalização dessas empresas, né? E a gestão da empresa também. A profissionalização da empresa faz com que surja o planejamento para nós, certo? É uma forma de criar um plano para atingir um objetivo no longo prazo. Foi o que eu acabei de falar em relação às obras públicas, né? Falta atingir um plano para que no longo prazo eu consiga atingir isso tudo. É igual um pedido de casamento, pessoal. Como você vai fazer um pedido de casamento? Você pede, chega lá na hora e no susto você pede? Não, provavelmente se você vai pedir alguém em casamento, você faz todo um planejamento, você idealiza um momento, um prepara um lugar, né? Para quê? O objetivo é que a pessoa peça sim, eu imagino. Se a pessoa não for falar sim, você quer evitar ao máximo as possibilidades dela falar não, né? Você quer muito que ela fale sim. Perceba, esse exemplo do casamento é uma piadinha, pessoal, mas assim, é minimizar ao máximo os riscos. Planejar é minimizar ao máximo os riscos que nós temos de errar o nosso objetivo, né? O benefício. A gente reconhece as ações que são tomadas hoje e que vão impactar o futuro amanhã. Em outras palavras, é possível prever e antecipar as ações antes que elas ocorram, certo? Ou seja, eu planejo hoje, pensando no amanhã, para que eu consiga antecipar as ações antes mesmo que elas ocorram. É fácil? Claro que não. Por isso que existe o planejamento estratégico. Vamos pensar nos passos do planejamento organizacional. A primeira coisa, né, é o objetivo. Onde eu quero chegar? Outra coisa que eu preciso levar em consideração também é a análise ambiental. O que está acontecendo no mundo, por exemplo? Meu produto vai ser bem aceito? Eu preciso saber se as pessoas vão consumir esse produto. Tem um canal muito legal também que vocês podem assistir, que é o Shark Tank Brasil. São várias coisas que as pessoas produzem e que falam assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E olha que nós temos muita coisa bacana, né? Eu trouxe um caso para vocês, pessoal, que é o dono da Wizard. Não sei se vocês já ouviram falar dele. É um cara muito legal. E ele fez a Wizard. Ele era professor de inglês, né? Ele percebeu que o mercado no Brasil, poucas escolas estavam oferecendo inglês e o Brasil estava com essa questão de ser uma grande potência. Ele criou a Wizard para oferecer aulas de inglês para a galera. Quando ele fez isso, ele ficou um tempo, né? E chegou a crise. Quando chega a crise de 2014, o que ele fala? Ele fala assim, olha, as pessoas vão começar a cortar principalmente as coisas supérfluas, né? Ou seja, escola de inglês, apesar de ser muito importante para muita gente, é uma coisa supérflua, né? Não dá para eu pagar isso porque eu estou em crise, estou desempregado, não vou usar. Automaticamente ele fez uma outra análise do ambiente, que foi o quê? Apesar de existir crise, pessoal, as pessoas mais ricas, ou seja, as pessoas de classe A, B, essas pessoas ainda estavam consumindo muito. Quem estava consumindo menos era a classe média e a classe média baixa, que é quem mais perdeu dinheiro nessa época. Ele então vende a Wizard e compra a Mundo Verde. A Mundo Verde é uma loja de produtos naturais e que aumentou muito a venda. As pessoas querem ter uma alimentação mais saudável, né? Outra coisa que tem que ser feito, além da análise ambiental, é a análise comportamental. Olha só, o que nós temos atualmente na empresa? O que nós temos atualmente na empresa? O que é bom, o que é ruim? O produto, o pessoal, as máquinas que a gente usa. Outra coisa, adaptação dos objetivos às informações ambientais. Ou seja, vendo tudo isso que está acontecendo no mundo, como eu vou preparar a minha empresa para esse momento, né? E por fim, a estratégia e o plano de ação. Como que nós vamos fazer para que a nossa empresa continue no mercado e cumpra aquele objetivo que nós queremos? Tudo bem? Enfim, depois de tudo isso, vejam que o planejamento ele é longo. Eu tive aí análise ambiental, análise comportamental, adaptei os meus objetivos às informações que eu tive dessas duas análises e finalmente depois que eu vou executar, implementar e executar o que pensamos e o que nós planejamos, certo? E finalmente, além de tudo isso, nós não encerramos por aí. A gente ainda tem que avaliar. Eu tenho que avaliar os resultados. Tudo isso que eu fiz, deu certo?
Se não deu certo, o que não deu certo e como que eu vou melhorar a minha estratégia para conseguir um resultado efetivo. Percebam, pessoal, que isso é um processo contínuo, é um ciclo, né? Se a gente não faz isso de uma vez, a gente tem que fazer continuamente até chegar no resultado que nós queremos, maximizando o resultado, chegando na eficiência e no objetivo da nossa empresa. Tudo bem? Olha só, o planejamento empresarial pensa a empresa como um todo, orientando-se pelas suas necessidades. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? E olha só, quando eu falo ali do planejamento estratégico, é um planejamento institucional como empresa, ou seja, ele tem um longo prazo. No planejamento tático, que é o intermediário, que são como eu vou fazer, é o médio prazo, né? E finalmente, no operacional, é o curto prazo, é a empresa no dia a dia, como que ela vai operacionalizar no dia a dia. Se eu estou pensando em objetivos da empresa, pode ser um perigo, pois muitas vezes não coincide com a realidade. Vamos pensar, né? Se você fosse criar um produto hoje, qual produto você não criaria de forma alguma? Algum produto que vá de desencontro com a atualidade, né? Se você for pensar em fazer uma balada hoje, por exemplo, aglomeração de pessoas, no dia de hoje, dia 19, se você for pensar em aglomeração de pessoas, ninguém vai, porque não está em condizente com a sua realidade, mesmo que você tenha um produto sensacional, né? Aqui eu trouxe outro exemplo para vocês. Eu imagino que vocês, assim como eu, sejam amantes do Guaraná Dolly, mas olha só, a Dolly quer conquistar em um ano 60% dos consumidores de refrigerantes no Brasil. Atualmente ela possui 2% da participação do mercado. Percebam, o objetivo da Dolly pode ser o mais legal possível. Tem como, nesse espaço de tempo, ela conseguir atingir 60% do mercado, sendo que hoje ela só tem 2%? Muito difícil, né? Então eu tenho ódio desse cara do Dolinho, mas enfim, coitado, né? Ele é uma boa peça publicitária. Mas aí vem a pergunta: como que eu posso ter essa noção? Como que eu faço para ter essa noção? Nós temos algumas coisas, pessoal, que nós veremos hoje, que é o grande central da aula de hoje, que é a questão da análise ambiental. Como que eu faço essa análise para ter essa noção de como fazer? Bom, e aí nós começamos a entrar numa parte um pouco mais histórica, né? Em 1960, pessoal, surge a política de negócios, ou seja, eu preciso entender essa questão do meu planejamento de longo prazo. E surge para mim aí, para entender essa análise ambiental, a nossa querida análise SWOT, SWOT, né? O que significa? S, pontos fortes, que são os strengths em inglês, o W, os pontos fracos, o O, as oportunidades, e o T, as ameaças. Percebam, pessoal, o que a sigla SWOT quer que eu faça na análise ambiental? Que eu faça uma visão geral da minha empresa. Ou seja, eu consigo entender tanto o que está acontecendo dentro, quanto o que está acontecendo fora, e saber como que dentro disso eu vou me preparar para o futuro, certo? Fazer o meu planejamento. Olha só, é possível mensurar qualquer tipo de organização. E eu faço sempre uma brincadeira, é lógico que não levem tão a sério, pessoal. Dá para fazer uma análise SWOT até do nosso relacionamento. Você pode falar o que é bom, o que é ruim, quais são as oportunidades, quais são as ameaças. Façam em casa, vocês vão ver que dá super certo. Mas, por favor, não precisa terminar relacionamento por conta da análise SWOT, tá? É só uma brincadeira, pessoal. Normalmente, quando a gente vai falar da análise SWOT, a gente vê ela mais ou menos desse jeito aqui. Ela é um quadrado, né? Então, primeiro, eu tenho aqui o que ajuda e o que atrapalha, dentro da organização e fora dela. O que ajuda dentro da organização? As minhas forças e as minhas oportunidades. E o que atrapalha? As minhas fraquezas e as minhas ameaças. Percebam, pessoal, que se nós fôssemos fazer isso dentro do nosso curso, inclusive nós faríamos um exercício se a aula fosse presencial, o que é a força da Anhanguera Assis? O que é a coisa boa dentro dela? O que ajuda? Não sei, o canal Conecta é uma coisa que só tem dentro da nossa empresa. O que atrapalha? Uma ameaça, por exemplo. No nosso caso do EAD, o coronavírus pode ser uma ameaça, certo? É ambiente externo, não depende da Anhanguera isso. Então percebam, quando a gente fala de ambiente interno, são os pontos fortes e fracos em relação a quem?
principalmente nas empresas, em relação aos nossos concorrentes. Por exemplo, se você pega uma empresa do mesmo segmento e você fala assim, olha, aquela empresa lá ela oferece melhor condições de trabalho para o funcionário. O que eu ofereço e o que a outra oferece? Se a minha for melhor que a dele, isso é um ponto forte. Se for pior, um ponto fraco, certo? A tecnologia da empresa é de ponta. É um ponto positivo ou é um ponto negativo? É um ponto positivo, certo? Os funcionários da empresa não possuem treinamento adequado. Isso é um ponto forte ou um ponto fraco? É um ponto fraco, certo? A empresa investe consideravelmente em propaganda. Ponto forte ou ponto fraco? Eu imagino que investir em propaganda seja um ponto forte, certo? Outra coisa também, a distribuição de mercadorias é lenta. Ponto forte ou ponto fraco? Ponto fraco. Se ela investe mal na questão logística, isso quer dizer que ela tem que melhorar isso daí. Isso tudo são questões internas da empresa que a gente pode considerar. Vamos pensar um pouquinho no externo, certo? Olha só o ambiente externo. Neste ambiente são analisadas as oportunidades e as ameaças. Entrada de um novo concorrente. É uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma oportunidade ou uma ameaça? Depende. Se você for considerar que alguém entrar no mercado pode ser uma oportunidade, porque você tem a oportunidade de melhorar os seus produtos, mas para nós, logicamente, quando entra alguém, é uma ameaça, certo? Diminuição de um tributo. É uma oportunidade ou uma ameaça? Uma oportunidade. Vocês viram agora que o álcool gel vai ser isento de impostos estaduais aqui no estado de São Paulo. É uma oportunidade da empresa produzir mais álcool gel, certo? Falta de mão de obra qualificada no mercado. É uma oportunidade ou uma ameaça? Depende também. Pode ser visto como uma oportunidade de eu trazer essa pessoa para cá e profissionalizar ela, pode ser visto como uma ameaça, porque eu não consigo contratar pessoas capacitadas para uma determinada área. Tudo bem? Aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês um exemplo mais claro da análise SWOT, e aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo do restaurante Bela Dona. Olha só, o Bela Dona ele tem um atendimento ruim, porém o delivery é rápido e bom, e está no mercado há 15 anos. Aí, isso é um caso, né? A prefeitura, o governo, resolve investir na avenida do restaurante Bela Dona, com nova iluminação, calçados, duplicação das vias, valorizando as propriedades. Isso é uma oportunidade ou uma ameaça? Isso é uma oportunidade, se está melhorando as vias, né? Porém, como nós estamos falando de ambiente externo, aparece também uma ameaça. Olha só. O McDonald's, com investimento na avenida, resolve implementar uma franquia especialista em fast food. Ou seja, em relação ao Bela Dona, o McDonald's em relação ao Bela Dona, isso é uma ameaça, certo? Porque ele sabe que o atendimento dele é ruim, o delivery é rápido e bom e ele está ali consolidado há 15 anos. Aparecendo um concorrente para ele, principalmente em delivery, ele vai ter que melhorar alguma coisa. Percebam que no cenário que ele consegue fazer essa análise SWOT dele, ele consegue perceber aqui que ele vai precisar melhorar alguma coisa dentro da empresa dele, porque ele está tendo uma ameaça lá fora, certo? O que vocês fariam? Vamos pensar juntos. Eu, particularmente, melhoraria o meu sistema de delivery, porque ele é bom, ou como eu quero concorrer, eu não tenho como concorrer com o McDonald's, por exemplo, eu posso pensar em melhorar o meu atendimento para que as pessoas vão até lá, né? É uma opção. A elaboração da matriz SWOT está diretamente relacionada com a situação atual da empresa e deve servir para a estruturação da estratégia a ser utilizada. Pode ser sobrevivência. Qual a estratégia para não falir e se manter no mercado? Certo? Outra. Pode ser uma estratégia de manutenção. Uma vez atingida uma participação do mercado, como que eu faço para me manter nele? Pensem em uma empresa consolidada, não é? Nós temos vários casos, por exemplo, o McDonald's. Ele tem concorrentes, mas ele tem uma questão de manutenção. Ele já atingiu uma parcela do mercado e ele precisa fazer para se manter como líder do mercado. Coca-Cola, enfim, outras que vocês quiserem. Outra estratégia da SWOT pode ser uma questão de crescimento. Qual é a estratégia que eu tenho para expandir o meu negócio? Percebam que é diferente. As três que eu falei para vocês aqui são diferentes. Pode ser de dois tipos essa questão da estratégia. Ela pode ser horizontal ou vertical.
Na horizontal, a empresa adquire os seus concorrentes que atuam no mesmo segmento. Tem um exemplo que eu acho legal que vocês devem conhecer. Vocês conhecem o Banco Santander, eu imagino. Alguns devem ter até conta nele. Acho que a universidade até tem. É uma parceria bem interessante com o Santander, né, pessoal? Então, assim, um exemplo de crescimento horizontal, quando uma empresa adquire a outra, é o Santander. Vocês devem se lembrar do Banespa, né? O Banespa foi comprado pelo Grupo Santander, ou seja, teve aqui uma questão horizontal. Comprei o meu concorrente para eu me manter no mercado e expandir ainda mais. Além do Banespa, também teve a compra do Banco Real, né? Que o Santander comprou esses dois bancos. Então percebam que é uma análise SWOT. Olha só, eu estou ampliando o meu mercado comprando o meu concorrente. Tem também, pessoal, a estratégia de crescimento que ela é vertical. Nós falamos da horizontal, né? Comprei os meus concorrentes, são iguais a mim. E vamos pensar agora na vertical. A vertical é o seguinte, pode ser para trás ou para frente. O nome é até engraçado, mas assim, vocês vão entender já já o porquê. Para trás, a empresa compra a cadeia produtiva do produto. E para frente, ela pode comprar o prestador de serviço do seu produto. Aqui, não sei se vocês comem, eu não como mais faz tempo, os sucrilhos Kellogg's. Vamos pegar o exemplo dos sucrilhos Kellogg's para colocar a crescimento de estratégia vertical. Se eu estou falando de para trás, eu compro uma fazenda de milho, que é quem produz o meu insumo base. Né? Para produzir sucrilhos, eu preciso de uma fazenda de milho para me fornecer milho. Se eu estou falando de uma estratégia vertical para frente, eu compro, por exemplo, quem vai distribuir os sucrilhos Kellogg's. Percebam, a empresa é focada em sucrilhos, mas eu compro tanto a minha cadeia produtiva como um todo, e com isso eu faço a estratégia de crescimento vertical. Tudo bem? Outra coisa é a diversificação. É quando uma empresa compra outra empresa que atua num segmento diferente do seu original. Por exemplo, a Sika, vocês lembram dela? A Sika, pessoal, que era aquela marca do elefante, né? Ela era a maior multiprodutora agrícola do Brasil. Ela foi comprada pela Unilever. Percebam, a Unilever possui um foco antes só em produto de higiene e de beleza. Hoje em dia, ela ampliou um pouco mais, ela se diversificou e hoje em dia ela, inclusive, oferece produtos de alimentação. Né? Bom, outra coisa também são as estratégicas. São parcerias que as empresas cooperem em sua área de negócio para obter uma vantagem mútua. Percebam que aqui tem uma diferença. Né? Eu não comprei a empresa, eu só utilizo de outra empresa que também está no mesmo segmento que eu para melhorar as minhas atuações. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês a questão da IBM e da Microsoft. A Microsoft ela não produz computador, mas a IBM produz. Porém, para a IBM funcionar, ela precisa de um software. Né? E quando ela começou, a Microsoft ofereceu o software para operacionalizar o Office, né? E aí as duas cresceram juntas, ou seja, a IBM faz o produto, mas além do produto, a Microsoft oferece o software para funcionar. Outro que eu trouxe mais atual para vocês é a questão do Google Shopping. Né? O Google Shopping, quando você pesquisa, o Google não é uma empresa de vendas, mas se você pesquisa, por exemplo, lá que você quer comprar um ventilador, provavelmente o Google vai te dar várias opções de compra, pelo Carrefour, pelo Extra, que são empresas de venda. Então, percebam que o Google é uma empresa de procura, o Carrefour é uma empresa de compra, mas ela, em parceria, faz com que o consumidor procure a compra via Google. Então, é benéfico para as duas, certo? Por fim, eu trouxe para vocês aqui uma análise SWOT, eu acho que está ruim aqui para vocês verem, pessoal, do próprio McDonald's. Percebam que até o McDonald's, que é gigante, eles têm pontos positivos, pontos negativos, ameaças, debilidades, dificuldades, que depois eu quero que vocês deem uma olhada em casa, tá? Percebam que até eles têm fraquezas, têm ameaças. Ou seja, para eles conseguirem se planejar, observarem o futuro, eles precisam olhar isso daqui, tá bom? Outra coisa que é importante, e que é um método também, além do SWOT que eu quero apresentar para vocês, é o diagrama de Ishikawa, ou conhecido como espinha de peixe. O espinha de peixe, pessoal, é mais ou menos a ideia de causa e efeito. Percebam, ele quer observar os problemas, as causas dos problemas das instituições, certo? Olha só,
A partir dessa investigação, resolvê-los de forma definitiva. É uma das bases do toyotismo. Percebam, o toyotismo, que é o modelo japonês, ele quer sempre buscar a qualidade. Para ele saber conseguir essa qualidade, ele precisa sempre perguntar qual que é o problema, a causa do problema, certo? Para ele conseguir se planejar melhor. Então aqui o que nós temos? Nós temos uma seta, né? Imaginando que esse é o principal problema. E aqui ele vai falar, ó, a linha principal aponta para o problema. Qual que é o problema? Aonde está acontecendo? Está na máquina? Está na matéria-prima? Está na mão de obra? Está no meio ambiente? Está no método? Está na medida? E aí vai perguntar quantas vezes necessárias, perguntando por quê. Por que está acontecendo esse problema? Por que está acontecendo esse problema? Até descobrir a causa raiz do seu problema e resolver o problema de forma definitiva. Não é ideal para serviços, apenas para produtos. Quando a gente tiver um tempinho maior, eu falo um pouco mais sobre o diagrama de Ishikawa, tá? Mas percebam, quando serviços, equipamentos, procedimentos, políticas, pessoas e meio ambiente, eu consigo descobrir qual que é o problema. Olha só, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, imaginando que o problema seja a demora no atendimento de uma empresa. Uma empresa está demorando muito para fazer o atendimento. E eu vou perguntar, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? E aí eu vou nas ramificações desse problema. E eu descubro o quê? Ó, os meus computadores estão travando, isso é um problema de máquina, certo? Os meus equipamentos são velhos ou são obsoletos, falta treinamento dos meus funcionários, e aí já não é um problema só de máquina, é um problema também de mão de obra. Então, se falta treinamento, é um problema de mão de obra. A equipe, por conta disso, está lenta, porque além do equipamento ser obsoleto, o computador está travando, falta treinamento, lógico que a equipe vai estar lenta. Isso reflete diretamente no meu problema principal, que é a demora no atendimento, certo? Então, pessoal, percebam que existem várias formas de nós mensurarmos, identificarmos um problema e fazermos o planejamento da empresa para resolver todos esses problemas. Hoje está sendo um pouquinho mais rápida a aula, pessoal, nós já estamos aí com 42 minutos de aula, mas o que fica importante? Mais uma vez, observem a aula, façam a leitura da sessão, tá? Lembrem-se que esse período vai passar e, sobretudo, não se preocupem aí com muita coisa, mas continuem estudando que essa fase vai acabar e nós logo voltaremos ao normal. Peço para que vocês se atentem bastante ao trabalho, à completude das sessões de pré-aula e pós-aula e logo, pessoal, a gente está junto novamente, tá bom? Desde já, o meu muito obrigado e fiquem com Deus. Um abraço.